Salve, tropinha, que ninguém faz aqui. Vamos reagir esse vídeo aqui. Continuar aqui, tem a continuação do caso do... Preso em setembro, Sean Combs, o Diddy, segue nas manchetes ao redor do mundo conforme novas informações surgem ou relatos antigos são resgatados. No vídeo de hoje abordaremos uma história de um tiroteio em que ele esteve envolvido em 99, relatos recentes de possíveis vítimas e o envolvimento de famosos apontado pelo advogado de acusação. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar de Puff Daddy ou Diddy, e hoje a gente vai continuar falando sobre os temas atuais que estão saindo do caso dele. Hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras, que vai me dar a meta de likes para esse vídeo. A meta de like hoje eu quero 13.850. 13.850 likes, e a gente vai falar então no início sobre um tiroteio de 1999, onde o Diddy está envolvido. Não só ele, como por exemplo a J.Lo também, que na época tinha Sim, eu vi isso. O Diddy teve envolvimento em um carregou as tiroteio armas que acabou dele, atingindo Natânia Rubens. Essa mulher que levou um tiro entre os olhos, no caso no nariz, e que nunca mais parou de denunciar o Diddy como o cara que teria atirado nela. O caso aconteceu em um clube de Nova York, literalmente chamado Clube de Nova York, onde a Natânia, junto de uma amiga dela, estavam fazendo uma promotoria, estavam sendo promotor de um evento que ia acontecer na virada de ano. Então elas estavam lá nessa festa, nesse clube, divulgando uma outra festa que ia acontecer logo depois. O Diddy também estava nessa festa com a então namorada dele daquela época, que era Jennifer Lopez, o segurança daquela época, Anthony Wolf Jones, e Shai Barrow, que era um rapper que trabalhava com ele e que a gente vai entrar um pouco mais dentro da história dele. Em um certo momento, o Diddy começou a discutir com um cara, e não era um cara qualquer, um cara que era traficante, um cara que não tinha medo dele, não importava se ele era famoso ou não. Nesse momento então, foi todo mundo se estressando cada vez mais, e nesse ponto já, a Natânia disse que viu claramente o Diddy com uma arma na mão. Na leitura dela, nesse momento, ela teve azar, porque ela estava na direção dele, e ele então atirou e acabou acertando ela, em vez de acertar quem ele queria acertar de fato. E foi nesse momento que o Diddy, a J.Lo e os outros dois estavam junto com eles, né, fugiram do local e fugiram mesmo. Inclusive, um carro da polícia reconheceu eles, passou a perseguir eles e eles não pararam por um bom tempo. Depois de uma breve perseguição, então, o carro da polícia conseguiu alcançar eles e quando chegou lá, encontrou uma pistola com eles. Então a J.Lo foi rapidamente liberada, só que os três homens que estavam envolvidos foram acusados de porte de arma. O Diddy também foi acusado de tentativa de suborno, isso porque ele tentou oferecer $50 mil ao motorista que estava dirigindo naquele momento para assumir a culpa da arma. E o cara não quis assumir e acabou colocando ele em mais um caso. Uma das testemunhas do julgamento foi o cirurgião que salvou a Natânia, quando ela chegou lá no hospital. Ele contou ao júri que quando ela chegou lá, ela ficava gritando: Puff atirou em mim, Puff atirou em mim. Puff, pra quem não sabe, é o nome que ele usava naquela época. E aí esse caso, por incrível que pareça, nunca teve um desfecho, nunca teve alguém de fato condenado por conta dele, alguém que foi culpado por esses tiros. E a gente teve um ponto importante que prejudicou ali o esclarecimento do caso, que é o fato do cirurgião não ter conseguido remover todos os fragmentos da bala que tinham ali dentro dela, que continuam com ela até hoje, inclusive, e por conta disso os investigadores não conseguiram pegar o material suficiente para fazer a comparação entre a bala que tinha nela e qual arma que deveria ser então, né, a arma de origem. No fim das contas, o Diddy e o segurança dele foram absolvidos, um caso que não passou batido, foi algo que realmente tomou conta de tudo, porque era o namorado da J.Lo e era o Puff Daddy, e tanto ele quanto o segurança se deram bem. Já o Shyne, que tinha apenas 18 anos, que estava junto com ele, que era artista dele, da Bad Boys Records, né, foi condenado a 9 anos de prisão. Ele foi condenado por posse ilegal de arma e agressão de primeiro grau. Ele então cumpriu essa pena, ele praticamente ficou 9 anos de ponta a ponta, certo? E quando ele cumpriu a pena, gente, ele foi acabou ficando deportado tudo nas pro país de costas origem dele. Ele foi deportado pra Belize, cara. Mano, mas olha só ele que pagou pelo bagulho. Exatamente. Então, e esse cara hoje em dia, olha que doideira, né? Ele é um líder político muito importante de Belize. Hoje ele é o líder da oposição e ele comanda a Câmara dos Deputados do país. Tipo assim, doideira total. Isso porque na época, quando ele foi assinar com o Diddy era um grande cara já era importante. Descobriu ele, parecido no movimento que foi feito ali com a Rihanna, do Jay-Z. Foi lá e na época deu um baita contrato pra ele. Não foi um contrato ruim não. Ofereceu $milhões. Então ele pegou uma grana muito boa. Quando ele saiu ele tinha essa grana, né? Pegou um contrato que obrigava o Diddy a produzir ali 5 álbuns dele. Algo que ele não conseguiu cumprir porque ele foi preso antes. E ele ia ganhar ainda mais 2 casas e 5 carros à escolha dele. Então tipo, quando ele saiu ele tinha ali um estofo por trás. E ele foi um cara que culpou diretamente o Diddy por essa prisão e por ter acabado com a vida dele. Por quê? Segundo ele tinha depositado toda a confiança dele no Diddy, porque o Diddy tinha mudado a vida dele, tinha resgatado ele de tudo isso e colocado ele nesse patamar, e do nada o Diddy sumiu. Eles foram presos naquele dia e ele sumiu. Ele não falou mais com o cara, ele não teve mais o lado do cara, e ele basicamente ajudou algumas pessoas que foram testemunhar contra ele. Então, tipo assim, o que foi aparecendo na cabeça dele? Que o Diddy precisava de alguém, entregar alguém pra resolver aquela treta muito rápido, encontrou ele no meio da situação, colocou ele ali pros leões e foi embora.
Foi isso. Então, como era uma situação onde ele tinha que decidir se ele mesmo ia pagar ou outra pessoa, Sim. ele colocou o cara sem pensar duas vezes. E ainda a gente tem o caso da Natânia, né, que levou o tiro, que teve uma lesão bem séria, uma lesão traumática no cérebro, né, e também ficou esse tempo todo se sentindo mal, porque a fama e o dinheiro tinham feito Se eu não me engano, ela tá viva até hoje. Ela, por todos esses anos, continuou tentando ser ouvida sobre o caso. Ela meio que obrigava a galera da entrevista pra ela, aparecia em locais com cartazes, coisas do tipo, e escrito Puff Daddy atirou em mim, ou Diddy atirou em mim. E olha que doideira, rapaziada. Tem uma série de vídeos dela falando sobre esse dia. Tem uma série de vídeos dela falando sobre a J-Lo nesse dia, o comportamento dela, falando que a arma provavelmente ficava na bolsa dela, porque foi da onde ela viu sair a arma, né? Então, assim, ela detalhou isso muito bem. Tá lá. Tá tudo denunciado há um bom tempo. E esse foi um caso onde ela não foi a única vítima. Além dela, ela foi a única vítima que ficou com sequela irreversível, né? Que ficou pra sempre marcada por aquele momento. Mas outras duas pessoas também foram baleadas. E o Shane, que tava no momento, ele fala que ele realmente atirou essas duas pessoas, certo? Que ele atirou, na verdade, contra pessoas, que não sabe se acertou essas duas pessoas. Mas é igual eu falei, não culpa o Diddy por, teoricamente, ter atirado e deixado ele cumprir a pena. Na verdade, ele cumpre por ter empurrado ele logo pra resolver a situação e tirar os holofotes de cima daquele problema. Tanto é que esse moleque, olha que doideira que o cara fez. Quando ele tava preso, nesse momento que ele tava respondendo ainda, que tava rolando o julgamento, ele fez uma música, uma colaboração com o Usher, em uma das músicas dele que tem mais views, que é a Confessions 2. Então ele participou de um remix que o Usher fez. Na época o Usher chamou ele, o Twister e também o Kanye West. Então tipo assim, Olha só. é um negócio realmente muito grande pra aquela época. E ele participa de dentro da cadeia, galera. A parte dele da música é através de um telefone de cadeia. Você consegue ver pela qualidade, que é um telefone daqueles bem ruim. E na música ele fala que ele atirou mesmo e que se ele não atirasse, hoje ele estaria morto. Ou seja, ele assume que realmente ele atirou contra essas duas pessoas, certo? Mas Eu vou ouvir essa música depois. tudo isso que rolou com ele e todo esse apagamento histórico que rolou com o cara, gente, é no mínimo suspeito, né? E por que que isso aconteceu? Porque o Diddy, cara, sempre teve os melhores advogados. Ele sempre pôde contar com os melhores porque ele sempre teve muita grana. E agora o cara que tá caçando ele é o Tony Buzbee. Esse cara já é conhecido por derrubar grandes empresas e grandes astros. Ele já tirou muito dinheiro, por exemplo, do Travis Scott. Ele já tirou muito dinheiro de empresas gigantescas como parques de diversões e coisa do tipo. E normalmente naquele processo você fala assim, como que eu vou processar a Disney? Sabe, tipo, esse tipo de coisa? Ele ganha. Então ele não é qualquer um. Em 2015, por exemplo, ele foi eleito pelo jornal Texas Lawyer como o melhor advogado do país É o Better Call Saul da vida real. naquele ano. Será que é? Ano, ele advogou em 3 casos que renderam mais de 25 milhões, cada um deles, certo? Pra cada um dos clientes dele. Então, Olha tipo assim, teve só. 3 casos no mínimo gigantescos. E um deles, inclusive, passou de 150 milhões de dólares como indenização. Então, o cara, ele é um baita do advogado, ele é conhecido por lá, inclusive. E segundo ele, os primeiros processos, fazendo até sentido com o que ele já faz, né? Não serão abertos contra os famosos. Serão abertos, na verdade, contra as corporações. Seriam entidades que, de alguma forma, teriam facilitado que o Diddy cometesse esses crimes, né? E aí pode entrar muita coisa. Uma coisa que pode entrar, por exemplo, a Ciroc, que é uma empresa que ele é sócio e ele tem muita parte da empresa. Então, imagina quantas vezes ele pode ter misturado coisas. Uma festa da Já Ciroc sabia dessa? acabou em um freak-off. Verdade. Entendeu? Então, a Ciroc deve estar no meio disso aqui. A Bad Boys Records deve estar no meio disso aqui. A marca de roupa dele. A marca de roupa dele deve estar no meio disso aqui. Mais outras coisas também, tipo, a gravadora onde a Bad Boys está dentro. Deve estar dentro disso aqui Sim. também. O próprio Grammy, numa dessa, pode ser indiciado, porque tem citações de mais de um Grammy, né? Onde ele fez uma festa pós, né? E aconteceu alguma coisa nesse pós. Então, todo tipo de entidade desse tamanho, gigantesca, de que alguma forma possa ter visto e não tenha feito nada até hoje, vai ser nomeado por ele em breve, inclusive. Ele falou que isso vai acontecer nessa próxima semana. E depois que isso acontecer, é a vez então das celebridades. Todos esses nomes grandes que ele fala, ou que o Diddy abusou, ou que ajudou o Diddy, né, a cometer esses crimes, vão ser citados de forma pública. Por isso, de novo, o Diddy se prepara para poder se defender. Eu acho interessante a gente conhecer esse lado jurídico do caso. Ele tá montando o que tá sendo chamado lá nos Estados Unidos de Dream Team jurídico, ou seja, o melhor time possível que ele poderia ter de advogados. Começa com o advogado Mark Anífilo, que trabalhou com Benjamin Brafman. Esse cara trabalhou com esse Benjamin Brafman por 18 anos. E quem que é o Benjamin Brafman? O Benjamin Brafman é o advogado que defendeu o Diddy no caso Olha, se conseguirem tirar ele da cadeia, eu desisto da vida. tiroteio de 99. É um cara que tem bastante contato pelo que a gente viu, certo? Mark, inclusive, chama o Benjamin de seu mentor e ele falou o seguinte sobre o caso. O Benjamin lutou a luta do Diddy há 25 anos atrás e agora é a minha vez de lutar. Olha que doideira. Então, esse cara é o primeiro nome, certo? Quem tá nessa equipe também é Teni Geragos, que é uma Uma advogada mulher, velho. que trabalhou por 8 anos com o Mark, mas não é isso que ela tem de mais importante. Ela é filha de um advogado famoso chamado Mark Geragos, que também trabalhou com Benjamin Brafman e estava envolvido em grandes
casos. Inclusive, foi os dois que defenderam juntos o Michael Jackson naquelas acusações de abuso infantil. Então são casos realmente assim de um grande know-how. E além disso, o Diddy também contratou ali o Anthony Rico. O Rico é mais conhecido pelo trabalho dele com pena de morte. Ele ajuda a evitar esse tipo de pena. Ele já trabalhou com 45 casos de pena de morte pelos Estados Unidos, a grande maioria de pessoas muito afortunadas que queriam escapar dessa condenação. E além disso, ele contratou a Alexandra Shapiro, que é considerada uma das melhores do país em apelação. Ou Shapiro, seja, esse sobrenome não me é estranho. Desfavorável. Inclusive, a não emissão de uma fiança, que é o que ele tá querendo. Ele tá querendo uma fiança pra pagar e sair, né? Bom, então nesse momento ele tem uma lista de advogados enormes, certo? Ele tem um processo quase que inacabável. Vamos imaginar que o processo dele tem inúmeras vítimas para serem ouvidas, testemunhas. Várias a gente tá falando de um acusações. negócio que pode durar anos e anos, mais de uma década. E no meio disso, ele não tem nenhum tipo de condenação. Isso é o pior. Porque por enquanto, o que a gente tem é aquele vídeo dele no hotel, aquilo pode ser condenatório, botar ele na cadeia, mas se a gente não tiver nenhuma condenação além disso, ele pode ter uma única condenação e cumprindo ela, em algum momento ele cumprir ela. Sim. Entendeu? E aí quando ele cumprir ela, ele vai ser solto. Ou ele vai ser solto antes de ser condenado, inclusive por ela, porque existe um tempo limite ali, que a pessoa pode ficar em prisão preventiva, que é a prisão que ele tem nesse momento. Então, inclusive, ele usa do tempo, ele usa do tamanho do caso, né, a favor dele pra poder conseguir uma saída. Nesse momento, ele não tem uma saída proposta, obviamente, a justiça tá fazendo o máximo que pode fazer pra aguentar ele por lá, e o que pode acabar rolando é no meio do caminho, ele propor a cabeça de outras pessoas. Certo? O próprio Busby já tá falando que eu vou trazer os famosos. Ou seja, eu vou tirar dele esse poder, sabe? Ele não vai poder negociar com isso. Ele não vai poder chegar aqui e falar assim, não, eu quero ficar livre pra poder entregar a cabeça de 15 pessoas que estavam no meio desses eventos aí, desses freak-offs. Então agora tá virando uma luta realmente jurídica. Essa vai ser a parte mais importante daqui pra frente. Como os advogados vão conseguir trazer essas narrativas. Histórias contra o Diddy não faltam. Agora a gente vai ver se o Busby consegue reunir tudo isso e condenar o cara, né? Montar a história certa pra ele acabar sendo condenado nesse caso. Foi isso o Bom, vídeo, gente. esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui do caso do Diddy. Se curtiu, deixa o like. Se ainda não... Pessoal, deixa o like aí, se inscreve, me ajuda a monetizar. E até uma próxima.